Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à SPR, muito obrigado ao LatinSafe. Gostaria de parabenizar pelo projeto. Eu acho que são iniciativas como essa que fazem a transformação aí do nosso setor, né? E que popularizam cada vez mais informações que são pertinentes a basicamente toda a população, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso a um exame de raio-x e isso tende a cada vez mais aumentar, né? Se é bom ou se é ruim, a gente com o tempo vai descobrir, né? Mas pensando no benefício real que o diagnóstico por imagem traz para a sociedade, ele é imensurável hoje em dia. Bom, meu nome é Valmir, como a Renata já apresentou. Gostaria de falar deixar bem claro que a minha apresentação aqui ela não é direcionada para físicos, tá? Eu vou usar uma linguagem bem popular, uma linguagem para a gente que a gente possa atrair e levar informação para outros colegas de trabalho, como gestores, como enfermeiros, como tecnólogos, médicos, sejam eles radiologistas ou não radiologistas, porque afinal quem pede o exame não é o radiologista, né? Então esse médico precisa ser sensibilizado sobre esse tipo de procedimento. Tá? Cada vez mais, haja vista que eles fazem uma formação de medicina sem ter em nenhum momento uma aula sobre proteção radiológica, sendo que no decorrer da sua atividade, da sua especialidade, vai ser uma prática diária para a grande maioria deles solicitar exames com raio-x e muitos deles ainda fazerem uso de equipamentos de raio-x dentro de centros cirúrgicos, por exemplo, né, sem nunca ter ouvido falar sobre proteção radiológica. Isso é um problema que a gente precisa cada vez mais estar atentos, né, para poder corrigir. Vamos lá, então. Então, minha palestra hoje aqui, a minha aula, né, não diria que é uma palestra, mas a nossa conversa aqui, do meu ponto de vista, não vai ser ofertada para físicos especialistas, vai ser uma multidisciplinaridade aí de colegas que a gente tem dentro da profissão. Então, vou falar um pouco sobre gestão de doses, direitos e deveres. Eu quero tentar levantar aqui no final uma discussão sobre essas informações, né, sobre o risco de a gente armazená-las ou não armazená-las, tá? A gente vai ter que achar um equilíbrio entre essas duas situações para que a gente possa extrair de forma mais eficiente resultados. Agora, é importante lembrar que o que não é medido não é gerido, né? O que não é medido não é administrado. Então, o fato de você gerenciar, de medir doses, ela tem um benefício real direto, né? Hoje, se eu tenho um hospital que eu tenho lá 20 técnicos, tecnólogos, que for fazendo exames de raio-x, tomografia, mamografia e por aí vai o dia inteiro, e eu não tenho uma ferramenta no qual eu possa visualizar que tipo de exame está sendo feito, qual a estimativa de dose que está sendo administrada, eu não preciso necessariamente saber em 2, 3 casas decimais após da vírgula, né? Mas eu preciso ter uma noção das doses que estão sendo administradas, pelo menos para eu intervir caso necessário para a gente poder fazer uma intervenção e melhorar os resultados provenientes do uso das radiações ionizantes, que é um dos grandes deveres do físico médico dentro da instituição, né? Fazer um melhor uso daquela radiação para o diagnóstico por imagem ou para a terapia. Então, o que é uma dose, né? Generalizando, de forma geral, uma dose é uma quantidade de algo químico, físico ou biológico que biologicamente poderá ter impacto no organismo. Quanto maior a quantidade, maior a dose. Vale lembrar aqui que os raios-x, né, essa onda eletromagnética ionizante, ela traz um fenômeno físico que tem um efeito biológico, tá? E que aqui, ó, quanto maior a quantidade, maior a dose, também a gente tem que relativizar, né? Para que órgão a gente está falando, porque uma determinada dose para um determinado órgão não tem um efeito, não tem um prejuízo igual a mesma dose para outro órgão. Então, isso tudo tem que ser, na ponta do lápis, tem que ser depois equilibrado, né? Mas, de uma maneira geral, é assim que nós definimos, tá? E a dose em radiodiagnóstico, também vale ressaltar que aqui eu vou limitar a minha exposição ao radiodiagnóstico, tá? No diagnóstico por imagem, não entrando na medicina nuclear, não entrando na radioterapia, focando nessa área de interesse. Então, a dose absorvida é a energia depositada em uma quantidade de massa e a gente tem unidades para isso, tá? Lá
na definição internacional de unidades, a gente tem o joule por quilograma, né? Já foi muito utilizado o RAD, que é o Radiation Absorbed Dose, e hoje o que faz mais sentido, o que a bibliografia mais traz, é o Gray, normalmente visto quando a gente trabalha com dose de entrada da pele ou algum outro tipo de dose nessa linha, nessa categoria, é o milligray, né? O milli entra ali para dizer que é o gray dividido por 1000, tá? Eu sei que pode parecer estranho estar falando isso, mas é comum a gente conversar com profissionais da área sem eles terem um entendimento sobre do que se trata o K, né, de quilo, o que se trata o M minúsculo de milho, o que se trata o M maiúsculo de mega. Eu acho que é muito importante a gente sempre estar relembrando isso aí, né? Então, quando a gente fala de dose da entrada na pele, é essa unidade que é utilizada. Quando a gente fala em dose ocupacionalmente, né, o indivíduo ocupacionalmente exposto, normalmente o indivíduo tem acesso à informação dada em sievert, né, ou millisievert. No radiodiagnóstico, o fator de qualidade é basicamente o mesmo. Então, quando você lê um millisievert ou um milligray em radiodiagnóstico, basicamente é a mesma medida, tá? Só troca a unidade. Só que normalmente se refere, quando a gente está falando de sievert, já ao ocupacionalmente exposto, né? E aqui também eu vou fazer destrinchar essas duas situações de dose, né? Quem é o indivíduo ocupacionalmente exposto, ele é o profissional que trabalha com raio-x, aquele indivíduo que recebe normalmente a dosimetria pessoal, usa o dosímetro, né? E as exposições médicas são as exposições dos pacientes, né? Ou talvez de algum outro profissional que tem que fazer uma contenção, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos limitar aqui as nossas exposições médicas ao paciente, aquele indivíduo que vai no hospital, na clínica, fazer um exame que faz uso de raio-x. Quando eu falo de raio-x também eu estou enquadrando aqui, né, pessoal, todas as categorias, né? A mamografia faz uso de raio-x, tomografia faz uso de raio-x, o raio-x convencional, a chapa lá faz uso de raio-x, né, a fluoroscopia, a hemodinâmica e por aí vai. Outra pergunta que eu costumo fazer quando eu converso com profissionais da área é qual é o limite de dose em exposições médicas? Por exemplo, qual é o limite de dose para um indivíduo que vai fazer um raio-x de tórax, né? E aí o que eu ouço de resposta muitas vezes é o silêncio, né? Ou eu recebo uma resposta que é 80 kV com 100 ms. Pessoal, não existe limite de dose para exposição médica no diagnóstico por imagem, tá? Não existe limite, né? O que existe são níveis de referência, tá? Níveis de referência no qual a gente precisa justificar quando esse nível de referência obviamente todas as radiografias precisam ser justificadas, né? Quando a gente ultrapassa esse nível de referência, a gente tem uma segunda justificativa. Por qual motivo está se extrapolando esse nível de referência de dose? A portaria 453 trazia uma tabela de nível de referência, a RDC 330, agora recentemente publicado, que entra em vigor efetivamente no dia 20 de dezembro desse ano, se eu não me engano. Ela amplia um pouco os limites de referência de dose. E aqui uma outra coisa legal quando a gente fala em nível de referência, né? Esse nível de referência ele foi criado baseado em um determinado indivíduo padrão. Esse indivíduo padrão ele tem uma característica física formatada, ele tem um tamanho, uma massa corporal específica, né? O que não é uma realidade. O indivíduo padrão nos Estados Unidos é diferente do indivíduo padrão no Brasil, por exemplo. Aí que vem a segunda pergunta que eu encaixo aqui nesse slide, né? Quem é o paciente padrão? Qual a idade dele? Onde ele mora? O que ele come? Né? Por isso que os níveis de referência de dose, eles têm que ser adotados, mas existem vários outros fatores que devem ser considerados quando a gente trata de um nível de referência de dose, né? Tanto no sentido de eu estar numa região que tem um nível de referência de dose que não faz sentido com aquela região, né? Quando eu ultrapasso esse limite, assim como eu não ultrapasso ele também. Eu poderia ter por exemplo, se eu pegar um país onde a grande maioria da população é magra, entendeu? Que a gente não tem uma quantidade significativa de obesos, né? Ou de pessoas acima do limite do peso ideal para sua idade, para sua altura, né? Eu extrapolo totalmente esse indivíduo padrão. Hoje em dia, todo mundo pergunta, pô, Valmir, mas hoje em dia os equipamentos estão mais modernos, estão
reduzindo dose, tem um equipamento da marca tal que reduz não sei quantos por cento de dose. Olha, do meu ponto de vista, isso não é uma verdade, a não ser que se prove com medidas específicas daquele equipamento instalado naquela região, naquela cidade. Por que isso? Hoje, se você for comprar um equipamento de tomografia computadorizada, por exemplo, sistema para ressonância, né, que não é o objeto da nossa conversa hoje aqui, mas se você for comprar um equipamento de tomografia hoje, tem um grande fator de decisão na compra, que é o tamanho da abertura do gantry e o peso que a mesa suporta. Quanto maior a abertura do gantry e quanto maior a quantidade de... quanto maior o peso que essa mesa suporta, mais caro é o equipamento. E por que hoje existe esse tipo de padrão? Padrão que eu digo é esse tipo de oferta no mercado. Porque eu tenho um aumento significativo da obesidade no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Outros países também enfrentam esse problema. Tá? Então, os limites que a gente está tratando aqui, ou que foram tratados, que foram desenvolvidos há anos atrás para treinar de estudo, já não fazem mais sentido, né? E aquele equipamento que eu citei antes, que diz que reduz dose, olha, os detectores de doses vêm numa corrida, que, do meu ponto de vista, ainda é morosa em relação à sensibilidade, né, do detector. Porque à medida que aumenta a sensibilidade do detector, aumenta a massa do indivíduo que eu quero expor, entendeu? Então é uma conta desproporcional. E vale lembrar que a camada semi-redutora de um ser humano, o que é a camada semi-redutora de um ser humano? É a quantidade de radiação que precisa para atravessar esse indivíduo, né? Então, a camada semi-redutora de um né, fazendo uma analogia, né, obviamente, de um ser humano é de 5 centímetros. Significa o quê? Que a cada 5 centímetros a dose vai reduzir pela metade, por dentro, né? Quando ela começa a entrar, ela entra na pele e começa a entrar no indivíduo. Então, por exemplo, se eu vou depositar uma dose de 10 mg na entrada da pele desse indivíduo, 10 mg na entrada da pele, depois de 5 centímetros ela vai ser 5 mg. Né? Depois de mais 5 centímetros vai ser 0,25, depois de mais 5 centímetros 1,25, depois, no final, quando ela vai sair 0,6. Então, entra 10 e sai 0,6. Agora, se eu dobro a espessura desse paciente, né, nos últimos meses, eu dobrei a espessura do meu abdômen aqui na quarentena. Né? Antes eu tinha 25, 30 de abdômen, acho que eu tenho que estar com quase 50. Então, olha, se eu tiver que fazer um raio-x de abdômen, vai muito mais do que dobrar a dose. Né? Pode aumentar em até 10 vezes a dose depositada para o mesmo exame, porque eu aumentei a minha massa corporal. A quantidade de radiação que vai ter que atravessar o meu organismo, que hoje é muito maior. Né? Então, isso tudo deve ser levado em consideração quando a gente está tratando de níveis de referência. Tá? E outra coisa que é importante ressaltar é níveis de referência para radiologia pediátrica. Né? Eu acho que a preocupação hoje está muito focada no contexto geral e está se deixando passar a questão da radiologia pediátrica, não só no sentido do procedimento em si, mas no sentido da solicitação desse procedimento por um médico que talvez não tenha sido treinado sobre proteção radiológica, um clínico geral, um intensivista, ou um médico que atende num PA, alguma coisa nesse sentido, tá? Acho que tudo isso tem que entrar nesse contexto quando a gente fala de doses de radiação. Bom, pessoal, continuando aqui, limitações tecnológicas. Nós temos, eu defini, isso aqui é uma definição minha que eu usei para essa apresentação aqui, tá? Nós temos os equipamentos nativos, equipamentos imigrantes, e aqui depois eu falo sobre tabela de técnica. O que é um equipamento nativo do meu ponto de vista? É um equipamento que já vem com detector de dose de fábrica. O que a gente tem hoje no mercado que vem com detector de dose de fábrica? A hemodinâmica, tá? Alguns equipamentos de arco IC e a tomografia computadorizada. Vale lembrar que na tomografia computadorizada, eu não tenho conhecimento profundo de todos os equipamentos, tá? Mas a sua grande maioria não usa um detector. O equipamento faz um cálculo, né, do CDTI para dar um indicativo de informação sobre dose. Também não quero entrar muito nessa discussão sobre qual é a melhor forma de apresentar a dose em tomografia. Isso vale, eu acho, que um outro webinar falando somente disso. Mas vamos falar de um indicativo de dose daquela máquina. Então, esses equipamentos nativos são os equipamentos que já vêm com esse tipo de tecnologia de fábrica.
Nós temos os equipamentos imigrantes. O que seria um equipamento imigrante? Onde eu coloco um detector, né? Onde eu coloco um sistema de medição de dose nesse equipamento. Assim, é uma tecnologia disponível já no mercado, mas se a gente for criar uma normativa, por exemplo, né, como a Comunidade Europeia, lançou uma norma, se eu não me engano, em 2013, tá? Solicitando que todas as instituições se adaptassem, porque a partir de 2018 todas as doses deveriam ser registradas e gerenciadas. Tá? Então, no Brasil, a gente acabou de ter uma revisão de norma, né, que copiou muita coisa de fora do Brasil, né, ou muita coisa que também já havia dado certo no Brasil e em outros estados. Ela fez um mix dessas informações, mas ainda deixou de fora a questão da gestão das doses. Tá? E então a gente tá, nesse aspecto a gente está atrasado, mas a gente tem um parque tecnológico muito mais formado por equipamentos imigrantes, que são aqueles equipamentos que não têm um detector de dose, que teria que adicionar um detector de dose, do que os equipamentos nativos, que são aqueles que vêm com detector de dose. Lembrando que o fato de eu transformar um equipamento de raio-x em CR ou DR, né, retirar lá o filme úmido, não significa que eu vou ter um detector de dose, né? É ainda um outro instrumento à parte. Tá? Essa reflexão vale para quê? O que a gente vai criar de solução caso seja necessário fazer essa gestão de dose? Caso seja necessário, não, do meu ponto de vista é necessário. É a tal famosa tabela de técnicas de exposição. Pessoal, desde 1998, com a portaria 453, já se exigia o uso de tabelas de técnicas de exposição. Né? Quando eu crio uma tabela de técnica de exposição, eu trago inúmeros benefícios para a instituição. Primeiro, padronização. Quando eu padronizo, eu tenho um padrão de qualidade. Né? Quando eu não tenho nada padronizado, não dá para dizer que eu tenho qualidade. Se eu tenho, pega um hospital de grande porte, que às vezes tem 30 profissionais trabalhando no raio-x, e cada um usa a sua própria técnica, o seu KV, o seu MS. Se eu tivesse que entrar num hospital hoje para fazer uma experiência e pedisse para todos os profissionais fazerem um raio-x de tórax meu para ver pulmão, por exemplo, se tivesse 30 profissionais ali, cada um ia usar uma técnica distinta. Isso não faz sentido. Né? A tabela de exposição, além de trazer o benefício da qualidade, da padronização do meu serviço, tá? O que é uma exigência baseada em norma, que já deveria existir há 22 anos atrás, ela traz um resultado real que eu consigo medir essa dose. Eu consigo criar perfis de paciente, medir a dose e ter uma noção muito próxima da realidade das doses que estão sendo depositadas nos indivíduos que naquele hospital fazem exame. Tá? Então, existe um caminho para a gente poder ter um controle de dose, registrar e gerenciar elas. Tá? Instrumento legal de registro de dose. Hoje não existe um instrumento legal no sentido da obrigação da dose, né, de armazenar, de coletar e armazenar essa dose, salvo o estado de Santa Catarina. Tá? Hoje aqui em Santa Catarina é obrigatório a medida e o registro de dose em todas as salas de hemodinâmica. Eu vou falar um pouco de um trabalho, inclusive, publicado pela Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Tá? E a RDC 330, ela não falou que a dose deve ser registrada, mas ela exigiu que todos os equipamentos tenham detector de dose. Tá? Então, abre um precedente para o controle de dose, principalmente em equipamentos de hemodinâmica, que, obviamente, se a gente pegar aí uma hierarquia de doses depositadas em procedimentos, a gente, né, os equipamentos de hemodinâmica são, obviamente, os mais críticos, né, depois seguidos aí acompanhados por APIN-C, tomografia computadorizada e descendo aí para os outros equipamentos. Tá? E na Europa, como eu acabei de citar para vocês, desde 2018, todas as doses devem ser registradas e gerenciadas, tá? De todas as tecnologias aí que fazem uso de radiação para diagnóstico. O CIERI é o Sistema Integrado Estadual de Registro de Informação. Eu acho que é essa a sigla aí, tá? Hoje, em Santa Catarina, todos os equipamentos de hemodinâmica, tá, que estão operando têm detector de dose, tá? E essas doses são armazenadas e depositadas no final do dia no sistema online da Vigilância Sanitária. Então, por exemplo, se eu hoje tiver
uma parada cardíaca aqui, eu tenho um hospital cardíaco do outro lado da rua, de onde eu estou aqui, que é a SOS Cardio, por exemplo. Se me der uma parada cardíaca, eu for ali para a SOS Cardio, tiver com uma artéria obstruída e fizer um procedimento de colocação do stent, alguma coisa ali, a minha dose no final do dia vai ser armazenada no sistema da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, tá? E aqui, ó, as informações que são coletadas de cada procedimento são a dose recebida, que é QERMA ou QERMA área, tá? Não precisa ser as duas, pode ser uma ou outra. Tempo total de exposição à radiação, tipo de procedimento realizado, idade, sexo e número de identificação do paciente, tá? Não precisando ter necessariamente o nome do paciente, até por questões de proteção de dados, né? A gente entra aqui em a questão de dados sensíveis, né? Ainda mais com o advento aí da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu vou falar um pouquinho para frente para vocês, quanto mais limitar esse tipo de informação, melhor, né? E quando a instituição registra uma dose de QERMA maior que 10 Gray, o sistema de vigilância sanitária já aciona um alerta para que a instituição faça um acompanhamento desse cidadão, né? Então, vejam a importância disso, né? E quando a gente fala de 10 Gray aqui, a gente já está falando em procedimentos similares a frações de procedimentos em radioterapia, né, pessoal? Posso me equivocar um pouco aqui, numa aproximação, mas o pouco que eu conheço da radioterapia, a gente começa a chegar nesses parâmetros de dose, tá? E o resultado aqui, ó, pessoal, ó, esse resultado aqui de 2019, até hoje foram feitos muito mais procedimentos, tá? Mas do início do registro, com as 33 instituições colocando as doses, tá? 4.333 apresentaram QERMA maior que 10 Gray. Então, 4.333 pessoas tiveram uma intervenção da própria instituição para que fizesse um acompanhamento da dose naquele indivíduo. E para a gente finalizar aqui, pessoal, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para trazer uma segurança na informação do paciente. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, com a obrigação, a gente tem um outro problema que a gente tem que resolver ainda no Brasil, que é a questão do prontuário eletrônico. Né? A gente ainda está muito longe de ter um prontuário eletrônico integrado. Existem muitas ferramentas de interoperabilidade, por exemplo, o HL7 e tal, que estão tentando fazer com que o que aconteceu com o DICOM lá quando começaram a surgir os equipamentos que usavam radiação para diagnóstico de imagem? Lá no início, quando surgiram os primeiros equipamentos, por exemplo, o fabricante X só dava para ver o exame no fabricante X, o fabricante Y só dava para ver os exames na máquina do fabricante Y, fabricante Z e por aí vai. Até que se criou o protocolo DICOM, ou padrão DICOM, né? Onde as imagens feitas nos equipamentos pudessem ser vistas em qualquer tipo de tecnologia, padronizando essa operação. A mesma coisa vem acontecendo na área da saúde com o prontuário eletrônico, né? Essa padronização, essa interoperabilidade dos prontuários eletrônicos de todos os fabricantes. Hoje a gente tem fornecedores de prontuário eletrônico da marca Y, X, Z, da mesma forma, uns maiores, outros menores, né? Tem um prontuário eletrônico lá da clínica, que normalmente usa um sisteminha um pouco mais em conta, entendeu? Isso tudo vai ter que conversar, pessoal, né? E em que ponto entra a dose? Haja vista que o protocolo DICOM tem lá um espaço onde ele coleta essa dose. Na instalação do equipamento é determinado se essa dose vai ser coletada ou não, dos equipamentos, obviamente, que tem esse tipo de tecnologia, né? E como é que essa dose vai ser gerenciada lá na frente. Então, assim, como é que vai ser tratada essa questão das doses, né? Porque se eu tiver um paciente que daqui a 10 anos venha a ter uma leucemia e fez diversos procedimentos intervencionistas ou em centro cirúrgico, porque teve um problema, em parte clínica me falta bastante informação, mas vamos supor que foi utilizado o arco em C naquele indivíduo por diversas vezes para fazer várias cirurgias e daqui a 10 anos ele tem uma leucemia, ele quer acionar o hospital perguntando, e aí, qual foi a dose que eu recebi lá atrás quando eu fiz esse procedimento? E será que essa dose foi responsável por essa minha leucemia hoje ou não? Então, isso tudo a gente tem que trazer para a mesa para discutir, para proteger todo mundo, para proteger o empregador ou a instituição, né? Porque proteger a instituição que trabalha com equipamentos dentro do que é
é seguro, e para proteger o indivíduo também, para que ele não seja refém da utilização indevida dessa tecnologia. Obviamente, se aquele hospital teve controles de qualidade daquele equipamento, se aquele equipamento estava com taxa de dose ou de kerma no ar dentro do que é permitido, se aquelas doses estavam sendo gerenciadas, se aquele indivíduo ultrapassou um determinado nível de dose e recebeu uma informação da autoridade sanitária para que o hospital tomasse providências e minimizasse os efeitos daquela radiação, o gestor hospitalar vai estar protegido, né? E nesse sentido a física médica tem muito a contribuir. Bom, pessoal, eu dei uma acelerada aqui para poder, eu achei que fosse, a apresentação fosse demorar 15 minutos, mas acabou se estendendo um pouco mais. A ideia aqui é levantar uma discussão para que a gente possa depois entrar aqui no âmbito de perguntas e respostas e cada um aprender um pouquinho com o outro, tá? Posso ter falado alguma bobagem aqui, depois me corrijam, por favor. O que eu mais gosto é de aprender, que alguém diga que eu estou errado para que eu possa, num segundo momento, fazer melhor. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde a todos. Como a Renata já me apresentou, meu nome é Elaine, eu sou física médica formada pela Unesp, trabalho aqui no Einstein desde 2015. E primeiro gostaria de parabenizar o Raul pela apresentação dele, foi bem legal. A minha acho que está um pouquinho diferente no sentido de que eu estou falando mais do ponto de vista de uma instituição, uma vez que eu estou dentro de uma, né, dentro do Einstein. O porquê que a gente julga importante o registro de dose, até no sentido de que a gente disponibiliza algumas dessas informações para o paciente, então alguns pontos de atenção com relação a isso e deixar, trazer alguns pontos aí para a nossa discussão depois da minha apresentação. Acho que eu vou falar bem rapidamente, só lembrando que não existe nenhum tipo de conflito de interesse nessa apresentação, mas até complementando, né, um pouco do que o Valmoli já falou nesse sentido, de que as exposições à radiação, as exposições médicas à radiação ionizante, hoje em dia tem uma contribuição muito significativa, no sentido de que as exposições médicas, né, estão crescendo cada vez mais e representam uma grande quantidade de radiação que o indivíduo recebe ao longo da vida dele, ao longo de toda a vida dele. E nesse sentido, é muito importante que a gente tenha, nós como instituição, empresas que atuam na área, que nós tenhamos um conceito de proteção radiológica e métodos de proteção radiológica muito bem estruturados, no sentido de que a gente trabalhe de maneira contínua na proteção desse paciente. E trazendo muito do que eu estou falando já é a filosofia do Einstein, do que a gente tem aqui na instituição, e nós vemos que existe atualmente esse interesse bem crescente no controle, nessa gestão das doses de radiação, muitas vezes por sentido regulatório, por órgãos regulatórios, né, a vigilância sanitária, que é um órgão bem frequente, na verdade, que faz uma atuação bem significativa sobre o uso dos equipamentos radiológicos, e também nós vemos isso como interesse muito grande dos pacientes, uma vez que essa questão de radiação, do uso das radiações, vem crescendo de maneira significativa. E o entendimento é que a segurança do paciente, a preocupação com a segurança do paciente é vital, é o atendimento seguro desse paciente dentro das instituições de saúde, não só do Einstein, como das instituições de maneira geral. E, nesse sentido, é importante que a gente tenha essa gestão das doses, das doses de radiação ministrada pelo paciente. Como o Valmoli já falou, nós temos todos os princípios os princípios que regem a solicitação do exame, né, a justificativa, e nós temos que trabalhar também com o princípio da otimização, a filosofia do ALARA. Ai, perdão, pessoal, apareceu um negócio aqui do computador, não sei se vocês viram, me desculpem. Que é o embasamento de que nós temos que manter a dose de radiação o mais baixa praticável, buscando sempre o equilíbrio, então, dessa quantidade de radiação ministrada e da qualidade da imagem radiográfica. E aí, como trazendo o primeiro ponto de atenção, por que é importante essa gestão, esse registro das doses? E, nesse sentido, o que nós enxergamos aqui dentro da instituição é que nós temos duas perspectivas. A primeira é justamente da instituição
e da equipe médica que trabalha dentro do serviço de diagnóstico por imagem e do próprio paciente. E pela perspectiva da instituição, nós vemos que a gestão dessa dose de radiação é a chave para o melhor atendimento do paciente. Uma vez que, conhecendo as doses de radiação que nós aplicamos, nós conseguimos trabalhar otimizando nossas técnicas radiográficas, independente aí da modalidade, fazendo a gestão dos nossos protocolos, do que é dos protocolos, seja de um exame de tomografia, cuidando do exame de hemodinâmica, como o Val muito bem falou, que são procedimentos que acabam contribuindo com uma dose muito significativa para o paciente, entendendo se os nossos protocolos de rotina, eles estão ministrando as doses, se as doses administradas nesses exames de rotina estão de acordo com os níveis de referência. E dentro aqui da instituição nós temos também uma vertente muito grande de pesquisa e desenvolvimento. Então nós trabalhamos com tecnologias bastante robustas, então que a gente consegue coletar muitas informações e trabalhar em termos de desenvolvimento dentro da área do diagnóstico. E como que a gente consegue alcançar tudo isso, toda essa gestão das doses de radiação? A primeira coisa que a gente tem muito bem implementado aqui é um programa de garantia de qualidade, que é muito bem estruturado e, na verdade, se expande para aqui dentro da instituição com treinamentos e tudo mais, como eu vou falar em seguida, e estudo dessas novas tecnologias e equipamentos. Como eu acabei de mencionar, nós temos tecnologias bem robustas e variadas, que a gente trabalha com diversos fabricantes e tudo mais. Então, uma coisa que é importante para a gente entender é com qual tecnologia a gente está trabalhando, entender as ferramentas, o que esses equipamentos apresentam, para que a gente possa conseguir extrair o máximo dessas tecnologias, dessas ferramentas que esses equipamentos apresentam. E falando, então, do programa de garantia de qualidade, que é o que a gente julga uma das bases para a gente conseguir fazer essa gestão das doses, a gente precisa saber muito bem, como eu disse, quais são os equipamentos que a gente está trabalhando, e isso envolve, na verdade, fornecer treinamento adequado para que o operador, para que o profissional que está trabalhando com esse equipamento entenda a ferramenta que ele tem em mãos e consiga desempenhar da melhor maneira possível com essa ferramenta. E na verdade, aí eu toco até de novo, na verdade, reforço o que o Valmo ali falou com relação à questão das padronizações e tudo mais, porque é importante que a gente tenha todo esse entendimento da tecnologia e padronize a forma de uso para que a gente garanta a qualidade. Então, acho que a base para isso é que o operador tenha o conhecimento e o entendimento da tecnologia que ele está trabalhando. O conhecimento das doses de radiação, e novamente eu volto na questão da otimização das técnicas radiográficas, para que a gente sempre trabalhe com as técnicas o mais baixas possível, sempre trazendo balanço com a qualidade da imagem radiográfica, visto que essa imagem vai trazer um laudo, vai resultar, na verdade, em um laudo médico que vai determinar uma conduta médica. E, de novo, a qualidade da imagem radiográfica, então, como eu disse, nesse balanço com as técnicas, na verdade, no balanço técnica fornecida com a melhor qualidade da imagem radiográfica possível. E aí, dentro desse programa de garantia de qualidade, eu gostaria de ressaltar, na verdade, a importância do profissional de físico que vai trabalhar com tudo isso, vai trabalhar com todo esse programa, com o desempenho desse programa de garantia de qualidade, que envolve, então, a questão do treinamento, da manutenção da qualidade da imagem radiográfica, nesse processo contínuo, nessa busca contínua pela otimização das técnicas, otimização de protocolos, e também falar da importância, como o Valmo ali já citou,
dos controles de qualidade que garantem o bom desempenho do equipamento radiológico, garantir que esse equipamento está funcionando, desempenhando da melhor maneira possível, com todos os parâmetros técnicos funcionando de acordo com o que é preconizado pelas normas, a gente, como ele já também mencionou, a gente tem a RDC, que foi implementada aí no final de 2019, e uma coisa que, nesse sentido do registro das doses, uma das coisas que é importante que seja feita, então, como ele já disse, os equipamentos nativos que têm essa tecnologia aí para fornecer os indicadores de dose, isso é uma das coisas que é muito importante a ser feita, a verificação desses indicadores de dose, então, durante os testes de controle de qualidade, aferir se esses indicadores do equipamento estão fidedignos, né? Então, a importância aí de um programa de garantia de qualidade nesse âmbito aí do registro das doses. E na perspectiva do paciente, uma coisa que a gente vê, na verdade, principalmente aqui dentro da instituição, é que a gente tem pacientes questionadores a respeito desses assentamentos dessas doses. Inúmeras vezes a gente já foi questionado a respeito de quanto eu recebi de radiação no meu exame radiográfico. Então, acho que um ponto de atenção até que vale a pena essa discussão é justamente o que o paciente fará com essa informação. Então, como eu disse, inúmeras vezes a gente foi questionado, o paciente pedindo todo o histórico de doses dos exames feitos aqui dentro da instituição. E aí o questionamento é, o que o paciente fará? Na verdade, o que a gente se questiona é, um paciente leigo, ele vai ter o entendimento do que representa aqueles valores. A nossa preocupação, na verdade, é justamente que essa informação gere dúvida mesmo, angústia, por isso que a gente tem todo um cuidado com a orientação desse paciente ao fornecer essa informação, para que ele não tenha, para que, na verdade, justamente ele não surjam esses sentimentos de medo, angústia, uma vez que para ele pode ser que essa informação seja apenas um número, e aí ele vai ficar se questionando se isso é muito, é pouco, enfim. E com relação ao paciente não leigo, que é aquele paciente que, na verdade, já tem algum conhecimento relativo à radiação ionizante, e, na verdade, esse paciente... esse paciente, na verdade, é o paciente questionador, é aquele paciente que tem um nível de exigência maior com relação a essa informação, justamente por já ter algum conhecimento relativo às radiações ionizantes. Então, nesse sentido de registro de dose, o que eu gostaria de trazer também, na verdade, é o fornecimento dessa informação para o paciente, porque, na verdade, a gente tem alguma coisa disso dentro da instituição, como eu vou mostrar para vocês. Então, na verdade, a gente faz o registro interno, a gente tem um controle, que, na verdade, eu vou mostrar para vocês que a gente Einstein, na verdade, nós Einstein ainda estamos engatinhando nesse sentido, temos muito a melhorar e estamos trabalhando em cima disso, mas, e, na verdade, nesse sentido de mostrar a informação para o paciente, um pouco a gente já faz, e quando somos questionados com isso. Então, falando um pouco para vocês da realidade Einstein, nesse sentido dos registros de dose, na verdade, nós fazemos o registro e disponibilização das doses para alguns tipos de modalidades. Na verdade, nós fazemos, então, essa ilustração, na verdade, é da área do paciente, então, o paciente que fez algum exame, algum procedimento aqui dentro, seja ele de tomografia, de radiologia, de medicina nuclear, ele vai ter alguma informação, mas não de maneira completa. Então, na tomografia, nós disponibilizamos a informação da exposição à radiação, então esse é o campo que o paciente acessa dentro da área dele, do login e usuário dele, então informação confidencial, que só ele e o médico desse paciente têm acesso. E, na verdade, com relação à radiologia, os exames de raio-x convencional, digamos assim, nós ainda não temos esses indicadores muito bem estabilizados,
muito bem estruturados, então, para o paciente aparece apenas a contabilização de quantos exames ele já fez. Então, 1, 2, 3, enfim, quantos exames de raio-x ele já tenha feito dentro da nossa instituição. Quais são as nossas dificuldades no sentido que a gente está tentando vencer para tornar mais confiável esse processo, mais estruturado, eu diria, esse processo. Essa informação com relação aos exames, elas são coletadas de maneira manual, então a nossa realidade ainda é um pouco simples nesse sentido, simples no sentido colaborador dependente. Então, essa informação da tomografia que é disponibilizada, a informação das doses administradas durante os exames de medicina nuclear, elas são coletadas de maneira manual. A mesma coisa vale para os procedimentos de hemodinâmica, na verdade, ao final do qual o próprio profissional tem que ir no equipamento e coletar a informação do tempo de exposição, o tempo acumulado de exposição, a informação do pKa, enfim, isso tudo é coletado de maneira manual hoje em dia. Isso nós entendemos que é uma fonte de incerteza, aumenta o nível de incerteza da nossa informação, uma vez que é passível de erros, o profissional ele colocou um número errado, então isso já pode comprometer a informação. Outra coisa que acaba dificultando é o volume de exames e o tamanho do parque tecnológico, porque nós temos não somente a unidade Morumbi, nós temos várias unidades avançadas, então nosso parque de equipamentos e a nossa demanda de exames é muito grande, o que, na verdade, acaba complicando um pouco o nosso processo. E nós temos equipamentos com tecnologia um pouco mais antiga, nós temos equipamentos aqui na instituição que são bem antigos, equipamentos com mais de 30 anos, e então que, na verdade, não tem essa tecnologia, não são equipamentos nativos, né? Gostei do termo do Valmoli, ou seja, eles não têm essa informação de indicadores de dose. Então, daí nós teríamos que partir para esse processo de padronização, nós temos partidos para esse processo de padronização, enfim, para que a gente consiga gerar, na verdade, ter esse registro. Então, na verdade, esse é o registro que a gente faz e a informação que nós atualmente disponibilizamos para os nossos pacientes. E nessa busca por melhorias, na verdade, para a gente tentar vencer essa questão da coleta de informação usuário dependente, né? Na verdade, usuário colaborador dependente, o Einstein, de maneira bem recente, ele começou a trabalhar com uma tecnologia, que é uma ferramenta, para monitoramento de doses centrada no paciente, para monitoramento e gestão de doses no paciente. Então, todas as tecnologias que têm o cabeçalho DICOM, o DICOM Report, essa ferramenta, ela acessa através da nuvem que a gente tem aqui dentro da instituição, e ela vai coletar, então, essa informação de dose do paciente, da técnica, do tempo, enfim, na verdade, ela faz a coleta de toda a informação desse cabeçalho da imagem, e nós vemos essa ferramenta como uma forma de facilitar a nossa vida nesse sentido do registro das doses, e também no sentido de geração de indicadores, entendimento dos nossos protocolos, e a grande vantagem que a gente viu nessa ferramenta é o fato dela ser multifabricante multimodalidades, então vai facilitar a nossa vida, porque a gente conseguiria essa informação tanto para tomografia, ressonância, olha, ressonância fica, um mundo à parte, na verdade não tem radiação. Então, na verdade, tomografia, mamo, a própria radiologia, os exames de raio-x, os procedimentos de hemodinâmica, e a gente consegue trabalhar, então, nesse cuidado individual dos pacientes, porque a gente consegue colocar as nossas referências de dose, as referências que a gente segue aí pelo Colégio Americano de Radiologia, a gente consegue personalizar essas referências, e aí a gente vai ter essa avaliação se os nossos exames estão acima, estão abaixo dessas referências que a gente estipulou nessa plataforma. Então, aí a gente consegue trabalhar um cuidado mais individualizado desse paciente, buscar esse cuidado mais personalizado, individualizado, personalizado do nosso paciente.
E aí, então, as ideias com essa ferramenta para a gente trabalhar de maneira melhor esses registros de dose e até mesmo disponibilização é a criação de alertas internos, porque a gente vai conseguir avaliar toda a exposição desse paciente, independente das modalidades. Como eu já disse, fazer esse acompanhamento personalizado, esse cuidado na experiência do paciente dentro da nossa instituição, padronizar esse processo de divulgação dos nossos reportes de dose, então, que hoje em dia nós não temos isso. E outra coisa que é importante, na verdade, é justamente facilitar, então, que a equipe interna de médicos tenha acesso a essa informação, porque hoje eles têm, mas o acesso é um pouco, não diria complicado, mas, na verdade, o médico tem que buscar essa informação. E com esta plataforma a gente vai conseguir trabalhar isso de uma maneira mais simplificada e também buscar alcançar o corpo clínico aberto, que aqui dentro da instituição é muito presente. E continuar a nortear e otimizar os nossos protocolos, buscando cada vez mais esse cuidado com relação à dose do nosso paciente dentro da instituição. Acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E obrigada.